A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Está deixando o versículo 56 que vai dizer assim: Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece, ele não virá à festa? Meus irmãos, aqui eles estavam buscando Jesus porque Jesus ainda não tinha subido a Jerusalém. Ou seja, eles estavam olhando um para os outros para procurá-lo, achando que ele não ia para a festa, meus irmãos. E de fato ele ainda não estava por lá. Por enquanto ele ainda não estava manifesto lá, tanto que eles estavam o procurando. Meus irmãos, mas aproveitando a ocasião, quantos de nós, meus irmãos, procuramos Jesus na religião? Quantos de nós, meus irmãos, achamos que Jesus só habita na religião? Jesus só está presente num templo. Jesus só está presente entre quatro paredes. Jesus precisa, meus irmãos, de um lugar sagrado para a gente falar com ele, senão ele não escuta nossas orações. Nós achamos, meus irmãos, que Jesus precisa de um lugar sagrado para a gente ter com ele, para a gente conversar com ele. A gente muitas das vezes acha que a gente precisa que alguém que use o nome dele, que use uma roupa consagrada, uma roupa diferente, fale com ele por nós. Meus irmãos, a gente precisa mudar essa visão. Essa visão já foi, meus irmãos. O véu já se rasgou. Hoje, meus irmãos, o lugar mais difícil de se encontrar Jesus é no templo, na religião. Meus irmãos, é na teologia também. Quanto mais conhecimento teológico a gente tem, meus irmãos, menos evangelho a gente encarna. Por quê? Porque a gente se sente no direito de controlar Deus, porque a gente conhece, Deus tem que fazer do jeito que a gente sabe, porque a gente conhece, porque é o jeito dele operar. Meus irmãos, a gente não controla Deus, Deus não está no nosso controle. Deus sopra o vento onde quer. Meus irmãos, o vento de Deus, ele vai sempre soprar onde quer. O lugar mais difícil, meus irmãos, de encontrar Jesus é no templo. Olha o que eles fazem, meus irmãos. Um olha para o outro procurando e não encontra. Um olha para o outro procurando e não encontra. Por quê, meus irmãos? Porque o lugar onde ele menos se manifesta é nos templos. Ele tem uma facilidade tremenda de se revelar para aqueles que por ele não procuravam. Aqueles que não procuravam coisíssima nenhuma são os que o encontram. Aqueles que acham que têm, que sabem, esses nunca tiveram um encontro com ele. Meus irmãos, o lugar onde ele menos se manifesta são nas sinagogas, nos templos, aonde muitas das vezes ele não se manifesta, porque nós estamos mais preocupados com nossa performance, com nossa teatralidade, com nosso pseudo conhecimento, porque muitas das vezes nós não conhecemos nada, nós não vimos nada, meus irmãos, mas se achamos no direito de porque a gente carrega a escritura, porque a gente examina a escritura, a gente se sente com esse direito de saber. Meus irmãos, muitas das vezes, nesses lugares, são os que menos ele se manifesta. Muito raramente, meus irmãos, vocês podem ver uma diferença da igreja de Jerusalém para a igreja de hoje. Na igreja de hoje, meus irmãos, quantos que precisam de uma cura vão lá e voltam do mesmo jeito? Quantos, meus irmãos, que sofrem com ataques espirituais vão lá e voltam do mesmo jeito? Porque lá, meus irmãos, é o lugar
um lugar, meus irmãos, mais difícil de se encontrar Jesus, de se encontrar o Evangelho, meus irmãos, porque muitas das vezes ele não se manifesta lá por causa de M motivos, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.